eu costumo ser muito informal nas minhas falas, né? E eu acho que a ideia é essa. Embora a gente esteja aqui num auditório, né, muito imponente, mas o nosso objetivo é falar com informalidade mesmo, falar do trabalho que é desenvolvido pelo Ministério Público, falar da nossa atuação em rede. Então, me coube falar realmente sobre a nossa atuação enquanto Ministério Público e enquanto NEVID. Fiz uma apresentação de slides, eu acho que facilita, né? Mais para a gente, até para vocês conhecerem também, o pessoal que está virtualmente, tem muita gente virtual, um pouquinho das atividades que são desenvolvidas pelo Ministério Público. Bom, na atuação do Ministério Público, nós estamos aqui falando sobre a defesa dos direitos das mulheres e a maioria das nossas atuações estão focadas nas promotoras e promotores de justiça que executam essas atividades, né, dos direitos das mulheres. Não só na parte criminal, que a gente tem muita questão da violência doméstica e familiar, mas temos em outras áreas também, né, na área da saúde, na área da educação, da assistência social, dos direitos das mulheres como um todo. Eu vou falar um pouco mais detalhadamente do NEVID e nossos subnúcleos, porque quando a gente fala de atuação em rede, a gente sabe que é importante que a gente conheça todas as instituições, tudo que é desenvolvido nessas atividades. E o Ministério Público Capixaba, ele tem um núcleo que ele vem desde 2012, que inicialmente em 2009 ele foi criado, ali circunscrito à Promotoria da Mulher, daqui de Vitória, mas em 2012 o núcleo ele começou a trabalhar de maneira estadual. E o nosso objetivo principal é esse fomento, é a articulação da política pública de enfrentamento à violência de gênero contra as mulheres. Em 2012 também foram criados os subnúcleos, regionalizando no interior a nossa atividade através de coordenadores, mas esses coordenadores eles estão muito vinculados ao núcleo central, até porque é no núcleo central que a gente tem a nossa equipe técnica potente, maravilhosa, que eu não me canso de elogiar, e que elas morrem de vergonha, né, quando eu faço os elogios. Então, eu aprendo a cada dia mais com elas. Muitas vezes, atividades que a gente desenvolve, a gente faz, né? Claro que está o meu nome ali na coordenação, mas tudo é feito em equipe. Muitas das atividades, das ideias, surgem delas realmente. É uma equipe muito capacitada, que está aí, né, nessa seara, né, nessa atividade há muitos anos. Então, a gente precisa realmente elogiar e mostrar, né, o trabalho que é desenvolvido. Bom, então, quais são as atribuições do NEVID? A gente trabalha essencialmente nesse assessoramento técnico e jurídico das promotoras e promotores de justiça. E aí é bom que se deixe claro que o NEVID, ele não executa, ele não é órgão de execução. Então, muitas vezes nos procuram, até os movimentos, né? Doutora, tem determinada situação de tem que entrar contra, né, um processo, e aí a gente tem que explicar, né, que a gente trabalha nessa política pública, na articulação, mas quando tem um processo, quando tem que entrar com uma determinada atividade, alguma coisa, ou seja, contra o poder público, é o promotor natural. Mas a gente trabalha também em parceria com esses colegas, nós fazemos materiais de apoio, inclusive muitos materiais que nós fizemos, e aí eu vou falar os mais recentes, né, da minha coordenação, mas nós temos aí desde 2012, né, esses materiais de apoio. Então, muitos materiais que a gente cria de atividade para os colegas reverbera na política pública como um todo. Então, em 2021, a gente fez alguns e estamos aqui para renovar, né, os materiais de 2024, nós fizemos alguns materiais voltados aos Conselhos de Direitos das Mulheres, né? Então, a gente fez ali modelos de atuação do promotor, para que o promotor local ali pudesse cobrar do município. Município, você tem o Conselho de Direitos das Mulheres? Não tem. Então, você tem que ter.
né? Ou se é aquele município pequeno que não tem condição mesmo, porque até do Poder Executivo, que é muito restrito, né? São vários conselhos. Então tá. Então, num conselho de assistência, vamos colocar ali uma temática relacionada ao direito das mulheres. E aí muitos fizeram esses procedimentos e a gente teve até uma melhoria, não muito significativa, que a gente sabe das dificuldades, mas a gente melhorou um pouco em relação a isso. Então, os colegas foram cobrados dos municípios, dos conselhos de direitos, ou que aquele conselho de direitos estivesse realmente articulado, ele tivesse suas equipes todos completamente estruturado, né? Porque também não basta ter um conselho que está ali só na lei, né? Ele tem que estar na ativa. Então, nós fazemos esse trabalho de assessoramento e o trabalho de fomento e de acompanhamento da política pública. Então, realizamos visitas técnicas a equipamentos, fazemos reuniões também com instituições, e até mesmo com o conselho, né? Com os conselhos, para que a gente tenha a melhoria da política pública, porque enfrentar a violência de gênero contra as mulheres é um grande desafio. E o processo criminal ele não é suficiente, né? A gente precisa trabalhar na raiz do problema para a gente reduzir os nossos índices. E a gente só faz isso quando a gente trabalha em rede, quando a gente trabalha com a política pública. Então, o objetivo central das nossas atividades, como eu disse, é esse fomento e acompanhamento da política pública e o fortalecimento e qualificação das ações de prevenção, assistência e enfrentamento à violência contra as mulheres. E aí os nossos 3 eixos de atuação estão sempre focados, né, na prevenção à violência. A gente precisa realmente prevenir que a violência aconteça, mas a partir do momento que essa violência contra a mulher acontece, vamos então trabalhar na assistência a essa mulher e na responsabilização. No caso da violência doméstica e familiar, da responsabilização do autor da violência. Como eu disse, como a gente tem uma atuação estadual, né, nós trabalhamos com projetos, né, e nós temos aí uma lista bastante significativa de projetos, de atividades. E se perceberem, esses projetos estão muito relacionados à rede, né, de enfrentamento à violência de gênero contra as mulheres. Então, nós temos o projeto Subnúcleos em Ação, Fortalecendo Redes, Educar. Eu vou citar, não vou citar todos, porque eu vou falar agora um pouquinho mais detalhado de cada um dos projetos que a gente tem para o ano de 2024, 2025. O primeiro é o Subnúcleos em Ação. Muitos aqui eu imagino que já conheçam esse projeto, que se iniciou em 2021 com o objetivo de buscar uma maior integração da rede de enfrentamento à violência nos municípios. Então, nesse projeto, nós realizamos uma reunião de rede, e nesta reunião, o nosso objetivo é que as reuniões aconteçam, né, também com outras instituições coordenando, mas a primeira coordenação vem do núcleo central, ou dos subnúcleos, né, que nós temos esses cinco coordenadores no interior, que eles realizam essas atividades. Então, na reunião de rede, a gente convida não só o promotor de justiça local, que atua no criminal, mas que também atua na assistência social, na saúde, na educação, o Poder Judiciário, né, então o juiz, a juíza local, OAB Mulher, Defensoria Pública, convidamos os conselhos, né, o Conselho de Direito das Mulheres, Conselho Tutelar, porque a gente precisa também dessa união, porque quando a gente fala violência doméstica, a gente tem até de adolescentes ali, né, meninas que sofrem violência doméstica, meninos que praticam a violência doméstica, mas também nós temos crianças e adolescentes que estão ali naquele lar conflituoso e que eles precisam da proteção, eles precisam de cuidado. Então, a rede de proteção tem que estar ali para proteger essas crianças e adolescentes. E convidamos as secretarias municipais de assistência, de saúde, de educação. Eu esqueci alguma? Minha equipe me ajuda? Eu acho que não, né? É basicamente isso. Então, assim, a rede de enfrentamento ela é muito grande, né?
E é importante que a gente tenha essa interlocução, né? E aí o objetivo dessa reunião? A gente solicita alguns dados, algumas informações sobre essa rede, e ali a gente busca entender, né, esses dados. Às vezes o dado que tem ali na delegacia de polícia não bate com o dado de um CRAM ou de um CREAS que acolhe essa mulher. A gente analisa os problemas que tem ali naquele determinado município para buscar soluções e buscar integração. E dessas reuniões de rede que nós realizamos aí no Estado, aqui temos aqui os dados de 2021 a 2023, nós fizemos em 71 municípios dos 78 do Estado, foram assim, muito interessantes. Nem todos, é claro, eu e a equipe técnica do Unevide participamos, mas a gente percebeu muitas vezes que não havia uma integração, nem mesmo das secretarias do município, eles não se falam, eles não se conversam, então ficam muito perdidos, né? E às vezes aquela cobrança ou uma atividade que é desenvolvida de direito das mulheres fica muito focada, às vezes, no conselho, ou muito focado na violência doméstica, né? Quando se fala direito das mulheres, só pensa a mulher que sofre violência doméstica. Opa, mas não é só isso, né? A gente tem muito mais coisas, muitas outras violações de direitos das mulheres. Então, a gente percebeu isso, essa falta de integração, e que, consequentemente, gera muita revitimização, muitas dificuldades das mulheres acessarem os serviços. E aí a ideia é que realmente os municípios comecem a se falar melhor, a rede se comunicar melhor, para que a gente tenha muito mais proveito, né, dessa união e integração. Nós estamos aqui temos algumas fotos de atividades que nós desenvolvemos. E a nossa ideia agora de 2024, quer dizer, 2021 a 2023, nós fizemos várias reuniões. Agora a gente quer saber o que aconteceu depois dessa reunião, né? Teve algum resultado positivo? Regrediu? A gente precisa entender o que está acontecendo, até para a gente mapear ali aquele município, ver o que pode melhorar para as futuras reuniões, né? Alguns municípios nós tivemos, inclusive, mais de uma reunião de 2021 a 2023. Alguns municípios que a gente entendia ali que eram mais problemáticos, precisava mesmo desse acompanhamento. E agora nós estamos nessa fase de monitoramento dessas atividades, de cobrança, de oficiar, saber o que tem ali no município, se resolveu, não resolveu. Outra coisa que a gente viu, a gente cobrou muito, né, assim, dos municípios, né? E aí eu até coloquei ali no slide, a instalação e a reativação dos conselhos municipais, todas as nossas atividades, a gente cobrava isso, né, nessa reunião. A estrutura física e de recursos humanos, os equipamentos dos conselhos, né, daqueles conselhos que estavam lá na ativa, a capacitação e qualificação dos servidores. Então, é fundamental que o servidor, né, um funcionário do CREAS, que atenda essa mulher em situação de violência, e a gente sabe que o CREAS ele atende várias violações de direito, mas aquele servidor ele precisa entender a temática, né? Ele precisa saber como acolher aquela mulher. Então, ele tem que ter um mínimo de capacitação em relação ao enfrentamento à violência de gênero. O desenvolvimento de ações com homens autores de violência é outro assunto que a gente tem trabalhado muito. Fizemos materiais de apoio, porque é uma política pública que deve ser desenvolvida pelo Poder Executivo. Então, a Lei Maria da Penha estabelece isso. Nós temos, inclusive, agora, no que se refere às medidas protetivas, a obrigatoriedade desse autor de violência participar dos grupos reflexivos. Então, cobrando dos municípios que eles realmente executem essa política, porque senão a gente vai ter esse homem que agrediu a mulher, ela se separou dele, ele casa com outra e ele faz a mesma coisa, né? Então, a gente precisa realmente trabalhar, né, em relação a isso. Nas reuniões também, a gente busca a estruturação dos fluxos de atendimento. A gente percebeu muito, principalmente nos municípios pequenos, ficava muito focado assim, a fulano
conhece Beltrano, então tem uma mulher com uma situação de violência. Ele liga para ela, né, fala o outro servidor, olha, tem essa mulher aqui, então será que a gente pode resolver de tal forma? Então não tem um fluxo de atendimento. Ele não sabe quando receber aquela mulher, quais todos os encaminhamentos que são necessários. A gente cobra muito isso do município, que ele tenha o seu fluxo de atendimento. Alguns, inclusive, criaram a carta de serviço, inclusive estabelecido ali em legislação, que aí você despessoaliza, né? Não é o servidor fulano conversando com o Beltrano, mas é um fluxo, no momento que recebe essa mulher, quais os encaminhamentos são necessários. E uma articulação dos serviços da rede, né? Todo mundo tem que se conversar, tem que ter essa aproximação. Então, agora em 2024, a nossa ideia é buscar o levantamento de todos os municípios, né? Todas essas informações, e depois um plano de apoio ao colega ali, né? O membro, a membra, o promotor, a promotora, para efetivação desses encaminhamentos. Mas, mesmo assim, a gente sabe que alguns municípios ainda precisam de reuniões e alguns a gente vai realizar mesmo assim, né, mesmo nessa fase de monitoramento. Temos o projeto Fortalecendo Redes, Políticas Públicas para as Mulheres no Território. É um projeto mais amplo, ele é mais complexo, porque nós realizamos visitas técnicas nos equipamentos, então a gente vai nas DEANs ou delegacia de polícia, a gente vai nos CRANs ou centros de referência para entender como é que é esse acolhimento, as dificuldades ali do município. E depois nós realizamos, depois da visita técnica, a gente realiza uma oficina de qualificação dos técnicos, e aí não é somente aquele técnico do CREAS, né, de outras secretarias também, eles são convidados para participar das nossas oficinas. Temos uma reunião com os gestores da rede para identificar dali aquelas problemáticas, para buscar encaminhamentos necessários para a melhoria da rede. E, ao final, a equipe técnica elabora um relatório sobre as potencialidades e dificuldades identificadas e sugestões de atuação para o promotor de justiça local. Então, percebam que as atividades do NEVID elas estão muito vinculadas ao promotor local. Em razão, né, das eleições de 2024, e porque também é um projeto bem trabalhoso, este ano nós não teremos essas atividades. Estamos aqui fazendo só os levantamentos das atividades que nós fizemos ano passado. E em 2025 nós retornaremos com esse projeto. Temos também o projeto das oficinas sobre violência contra as mulheres da Lei Maria da Penha, da Polícia Civil e Polícia Militar, e também da Guarda. Esse projeto ele vem desde 2012, e nesses mais de 10 anos nós realizamos oficinas com mais de 4.800 policiais e civis. Então, a gente acaba fazendo de 2 em 2 anos essas atividades. Ano passado, nós fizemos, salvo engano, 3 oficinas da Polícia Civil, 3 militar. Foi isso, né? E nessas oficinas, 40 militares ou 40 policiais em cada oficina. É claro que a gente sabe que uma coisa é a gente entregar, né, essas oficinas, que ali a gente fala sobre os aspectos psicossociais da violência, sobre a rede de atendimento, sobre a questão jurídica da Lei Maria da Penha, que uma coisa é a gente entregar, né, isso, outra é a execução daquilo que recebe, né, qualificados hoje em dia não tem como um policial civil e militar do Espírito Santo dizer, olha, eu não sou qualificado, salvo aquele que entrou recentemente, né, porque todos passam por uma qualificação. Não só do Ministério Público, que a gente tem esse acordo de cooperação, mas também da própria Polícia Civil e Polícia Militar. Mas a própria Lei Maria da Penha já estabelece que essas capacitações elas são permanentes, né? A gente repetidamente precisa falar num assunto. Até porque a gente vive numa sociedade machista, que essa desconstrução
desses estereótipos, ela realmente demanda muito tempo. Muitos policiais são mais velhos, então assim, tem essa dificuldade mesmo de entender a mudança da sociedade, e é algo que a gente tem que trabalhar constantemente. Ano retrasado, aqui a gente tem alguns dados, né, sobre essas oficinas. Ano retrasado, nós iniciamos as oficinas também com as guardas municipais, porque aqui nós temos várias guardas no interior, né, e na Grande Vitória, e essas guardas acabam sendo muito parceiras, porque muitas vezes eles são acionados ou eles estão ali no momento de fiscalização das vias e acontece uma situação de violência doméstica. Então, a gente entendeu por bem realizar essas oficinas com as guardas também. E aí, em 2022, nós fizemos, e agora, este ano, no segundo semestre, nós vamos refazer essas oficinas. Então, ao todo, 700 guardas civis passaram pelas oficinas do NEVIT. E aqui os nossos dados, né? Nós tivemos, em 2022, oficinas virtuais em Anchieta, Cachoeiro de Itapemirim, Presidente Kennedy e Marataízes, e oficinas presenciais em Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. Temos outro projeto chamado Educar, em Direito das Mulheres, Ministério Público e a Comunidade. É um projeto também que vem desde 2012. Então, nosso objetivo ali é promover ações educativas de prevenção à violência contra as mulheres. A gente trabalha sob demanda nesses projetos, né? Então, quando somos acionadas, a gente realiza as atividades. Além de outras atividades, outras palestras que a gente desenvolve fora do projeto Educar. Então, muitos centros de referência, ou os CREs, eles nos convidam para dar palestras e a gente realiza essa atividade. Algumas das nossas. E iniciamos, agora em 2024, o projeto Diálogo Direito das Mulheres e a Lei Maria da Penha. É um pouco semelhante ao projeto Educar, mas porque a gente percebeu que a gente começou a receber muitos convites para palestras, principalmente em escolas, né? Agora, a gente tem uma lei federal que estabelece que no mês de março, as escolas elas devem falar sobre violência doméstica e familiar. Então, é obrigatório, fazendo parênteses em relação a isso. Também temos materiais de apoio para que a promotora e o promotor de justiça local cobre isso, do município ou do estado, para que realize essa atividade. Então, a gente começou a receber muitas solicitações de palestras em relação à violência doméstica e familiar. E aí iniciamos agora esse projeto em 2024, que é a ideia também de ter participação das promotoras e promotores de justiça. Outro projeto que a gente iniciou, o piloto, em dezembro de 2023, mas efetivamente ele começou agora em abril deste ano, é o projeto MP com Elas. O projeto MP com Elas, ele tem como objetivo aproximar ainda mais o Ministério Público da mulher em situação de violência. Aqui é especificamente mulheres que sofrem violência doméstica, que tiveram medidas protetivas deferidas. Elas são contactadas pelo núcleo para falar, e aí a gente informa para ela os direitos dela, né, em relação àquele processo, a gente encaminha a nossa cartilha e convidamos para uma roda de conversa que acontece na promotoria local, aí com a promotora ou promotor de justiça do processo delas. Então, aí essa mulher vai ter esse momento de contato, né, com a pessoa que está realmente com o processo dela. Nós já realizamos, desse período, né, agora de 2024, foram 644 mulheres contactadas. Aliás, perdão, o número de contatos realizados foram 644, mas realmente, efetivamente contactadas 348. E por quê? Porque muitas mulheres, no momento da ocorrência, elas indicam o número de telefone. E a gente liga para esse número, quando a gente vai ligar para o número, ela mudou, né? E mudou porque
Possivelmente, aquele autor da violência ficava ligando para o celular dela, e aí ela resolveu mudar de número para não ter essa aproximação com ele. Então, a gente percebeu essa diferença muito grande aí de contato, embora a gente tenha um sistema de buscar os números de telefone, outros números de contato, e nas oficinas que a gente faz com a Polícia Civil Militar, a gente orienta muito isso, um segundo número de contato, né? Não basta colocar ali o telefone dela, solicitar a ela que ela indique um outro número, né? Um número de contato da mãe, da tia, de uma amiga, um segundo contato. Porque se ela mudar de número, a gente tem um outro. E a gente sabe que muitas vezes assim, isso facilita, né? Essa comunicação com ela. Então, 348 foram efetivamente contactadas. Nós encaminhamos a cartilha do NEVID, nós falamos, né, enviamos ali informações sobre os direitos dela e convidamos para a roda de conversa. Na roda de conversa, 68 mulheres participaram, e sendo que 6 municípios aderiram já ao projeto. Mas a gente está aí tentando que outros colegas acolham, né, esse projeto. A gente sabe do volume processual, as promotorias de violência doméstica, ou às vezes até uma promotoria criminal que tenha, né, como atividade também ali, como atribuição, violência doméstica. Geralmente 60% ali dos processos é de violência doméstica. Então é um volume muito alto, mas a ideia é que a gente faça esse projeto em parceria com os colegas. É um desafio também para o NEVID, porque é algo muito volumoso, mas graças às nossas estagiárias competentes que estão aqui, a gente tem conseguido contactar essas mulheres, mas a gente acredita que vai ser um projeto que a gente tem mesmo resultado, essa aproximação, esse contato com as mulheres, e não só o contato no dia da audiência, né? Bom, além dessas atividades, desses projetos nossos, nós temos algumas outras atividades de rotina, que esses pedidos de apoio técnico. Então, todo o material que a gente cria, consequentemente, vem um trabalho para a gente, né? As promotoras, os promotores de justiça, eles têm esse volume muito grande. Muitos eles não trabalham somente com a temática de violência doméstica, ele tem várias outras atribuições. Então, como nós temos essa expertise, solicitam o nosso apoio técnico e a gente encaminha, né, esse apoio, essa atividade para eles. Participamos também da Câmara Técnica, assessoramento no caso da Casa Abrigo, que nós temos a Casa Abrigo estadual, temos somente uma Casa Abrigo aqui no nosso estado, só uma. Lamentavelmente, nós temos só uma Casa Abrigo. Não, mas tem mais. Nós não temos, né, casa provisória também, né? Mas na expectativa aí da Casa da Mulher Brasileira, que possa nos auxiliar, e aí o que alguns municípios têm feito, são nos abrigos provisórios, né? Eles separam uma ala ou têm criado um abrigo ali de acolhimento provisório para essas mulheres. É um desafio, mas é um desafio que também a gente percebe que acontece em outros estados também, né? E aí a gente trabalha também com outros grupos de apoio, grupos de trabalho, como da CESP, o Tribunal de Justiça. Nós temos as metas da COPEVID. A COPEVID é a Comissão Permanente de Enfrentamento à Violência Doméstica, que são grupos de promotores de justiça que atuam na temática em todo o país. Então, ali a gente também tem algumas metas a cumprir. Temos esses materiais de apoio, né, aos colegas, que eles criam ali os procedimentos administrativos de acompanhamento da política pública, os nossos estudos técnicos. Eu convido a todas a consultarem a página do Ministério Público, e ali tem na página do Ministério Público a parte de áreas de atuação. E tem o NEVID,
porque ali no NEVID a gente tem esses estudos técnicos, a gente tem o nosso mapa de morte de mulheres, de A a Z. É um mapa ali que a gente tem as informações das mortes de mulheres. Estamos numa segunda fase, finalizando, que a gente, nessa segunda fase, a gente analisa os feminicídios, né? Então, desde o momento em que houve ali um boletim de ocorrência de um feminicídio, até o julgamento desse feminicídio. Tem sido muito trabalhoso, mas a gente já tem conseguido aí finalizar esse mapa de mortes para trabalhar e até entender, e depois vamos para uma outra fase de entender ali aqueles casos onde houve medida protetiva, ou se não houve medida protetiva. Então, nessa análise dos feminicídios, a gente consegue fazer essas avaliações. E aí nós temos os nossos pedidos de apoio técnico. Eu me assustei em 2023, está aqui só 2 pedidos, não sei o que é que aconteceu, mas enfim. Então, os nossos dados aqui. E aí nós temos as nossas atividades de reuniões, nessas visitas técnicas. Então, assim, é uma atividade muito trabalhosa. O NEVID, a cada ano que passa, ele vem aumentando com a sua equipe. Então, assim, nossa sala, inclusive, não cabe mais, né? Porque aumenta o volume de trabalho, aumenta a equipe e não comporta mais todo mundo ali na sala diante do nosso volume de atividades. E, por fim, finalizo indicando os nossos números da ouvidoria do Ministério Público. Nós também temos aí a ouvidoria das mulheres, que, nos casos de violência, né, violações de direitos das mulheres, nós temos a ouvidoria específica, com a equipe específica para atender, que já foram capacitadas para esse atendimento. Então, o nosso canal geral é o 127. Quando aquela pessoa que entra em contato informa que é um caso de violência de gênero, ela é transferida para a equipe especializada da ouvidoria das mulheres. E temos também o nosso aplicativo, o MPS Cidadão, que nele é possível também fazer denúncias ou solicitação de informações da ouvidoria. E, por fim, a cartilha do NEVID, que tem cartilha aí impressa. A gente podia distribuir para todo mundo que está aqui. Gente, por isso que a equipe é top, entendeu? Tem gente ali, mas depois a gente vai te entregar. Mas lá estava lá na frente? Lá na frente, na recepção, tá? Você pode pegar. Essa cartilha nós elaboramos foi ano passado? Foi do ano passado, né? Então, é uma cartilha que ficou bem completa, né? Um guia realmente de orientações no que se refere à violência doméstica. Então, a gente tem compartilhado aí com a rede, a cartilha que temos a virtual, mas também temos a física, se alguns preferem virtual, outros física, enfim, a gente tem as duas opções. E é isso, gente, eu queria agradecer a atenção, dizer que o NEVID, o Ministério Público, está à disposição das senhoras para que a gente trabalhe realmente de uma maneira bem proveitosa nos direitos das mulheres. Temos aí o e-mail do NEVID, o nosso contato. O Ministério Público também tem uma página do Instagram, o MPS, que ali a gente tem muitas informações das nossas atividades, não somente do NEVID, né, mas como um todo. Então, eu convido as senhoras a participarem, a seguirem as nossas páginas aí na rede social, tá bom? Muito obrigada.